Terceira carta, Pérgamo. Se o Espírito não te pegou, vai te pegar. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém? Pérgamo era a capital da província da Ásia no Império Romano. Então ela era uma cidade importante, com grandes edifícios, boa acessibilidade e com uma economia muito ativa. Lá havia diversos templos aos deuses greco-romanos, mas havia um templo especial dedicado a César, ao imperador de Roma. Um centro de adoração ao imperador, onde os habitantes então proclamavam naquele lugar que César era o Senhor. Por isso Pérgamo era o quê? Uma cidade onde estava o trono de Satanás. Ele associa Satanás ao imperador. O imperador de Roma então é descrito dessa forma. Isso a gente pode dizer muito forte, né? E não é João, a gente tem que entender que está declarando. Quem está escrevendo estas cartas é Jesus. Evidentemente que esse ambiente causava sérios problemas aos cristãos de Pérgamo, uma vez que estes declaravam que Jesus era o Senhor. Então eles eram duramente perseguidos por não aderirem aos festivais religiosos daquela cidade, eram excluídos da vida social e econômica da cidade. Essa exclusão os levava à perda de seus bens e de qualquer prestígio social que eles pudessem ter alcançado antes da sua conversão. A partir do instante que eles começam a deixar de declarar César o Senhor, e aí eles passam a declarar Jesus o Senhor, tudo que havia sido construído nesse tempo anterior começa a se perder, né? Porque eles são agora exclusos da sociedade. Eles não são mais aceitos por aquela sociedade, pelas pessoas. Então eles passam por momentos muito difíceis. Muitos, como eu disse, durante esse período, eram jogados nas arenas. Outros, até mesmo crucificados pelos caminhos de Roma. Um ambiente de extrema dor e perseguição para os cristãos. E essa exclusão, então, os fazia perder tudo que eles possuíam em termos de bens. Diferentemente dos irmãos de Éfeso, que nós já falamos aqui nessa noite, que foram elogiados, a igreja, por preservar a sã doutrina e afastar os homens maus, os irmãos de Pérgamo, eles foram repreendidos por tolerarem no meio deles
homens com ensinos pervertidos, homens apegados aos ensinos de Balaão. Balaão simbolizava todos os homens que pervertem os ensinos de Deus. E pode ainda hoje, simbolizar desta forma todos aqueles que pervertem os ensinos de Deus, induzindo o povo ao pecado. Então, eles recebiam esses homens com esses ensinos, eles abriam a porta de suas casas, porque naquele tempo a igreja não se reunia em lugares como os nossos, mas em casas. E eles abriram as portas das suas casas para ouvir o que esses homens tinham a dizer. E eles estão sendo repreendidos. Inclusive, eles recebiam homens com ensinos também dos nicolaítas, tá? Que nós também já mencionamos aqui nessa noite. A tolerância destes homens, ou desta igreja, para com estes homens, falsos mestres, falsos apóstolos, homens que ensinavam doutrinas de Balaão, homens que ensinavam as doutrinas de Nicolaíta, a tolerância desses homens era prejudicial à igreja, levava à morte para a igreja. De tal forma que o próprio Senhor Jesus disse que se eles não resolvessem este problema, Jesus está dando uma chance para eles. Mas se vocês não resolverem, Jesus diz, eu mesmo vou julgar, eu vou resolver esse negócio. A coisa era séria. Por quê? Porque aqueles homens estavam desviando as pessoas da fé, estavam levando eles a uma morte espiritual, e Jesus então disse, vocês precisam tomar uma providência, vocês precisam fazer alguma coisa, senão eu mesmo vou fazer. Se nós desejamos crescer, não podemos tolerar falsos mestres entre nós. Por mais dolorido que possa parecer, não podemos tolerar falsos mestres entre nós. Homens que pervertem o evangelho. Balaãos, nicolaítas. Não podemos tolerar. E nós sabemos que em nossos dias há muitos por aí. Há muitos. Você liga a TV, você vai lá, vai encontrar todos eles lá reunidos. Não estão só lá, mas você vai encontrar lá também. Cuidado, eu tenho dito, cuidado com o que você está ouvindo. Porque estes homens vão aos poucos desviando você da verdade, te induzindo ao erro. Se eu e você queremos crescer, nós temos que ter amor à palavra de Deus. Nós precisamos preservar a palavra de Deus. Abertos a aprender, mas avaliando tudo segundo a palavra de Deus. Fazendo como diz o apóstolo Paulo, retendo o que é bom, eu jogando fora, vamos dizer, no lixo que não presta. Mas você precisa ter discernimento, sabedoria para isso. E a palavra de Deus é para você esta régua que Deus colocou para você saber o que é verdade e o que não é. Precisa conhecê-la com profundidade. A grande questão é que Satanás, ele não pode nos separar do amor de Deus. Era a mesma situação lá de Balaão. Por isso, o que ele faz é tentar nos induzir para o pecado. Já que em Cristo, nós somos comprados, remidos, lavados, e nada pode me separar do amor de Deus, o que ele tenta é quebrar a minha relação com Deus, fazendo com que eu entenda e compreenda as coisas de forma errada, e eu comece a andar em pecado, e na medida que eu vou andando em pecado, eu vou quebrando essa relação, mas não é que Deus me abandona, não é que Deus deixa de me amar, mas é que eu vou me esfriando diante de Deus, vou apagando aquela chama, porque eu estou vivendo no erro. E é o que Satanás tenta fazer. Eu não posso
quebrar o amor de Deus por ele, eu não consigo separar aquela vida de Deus, mas eu posso mexer com a mente dele, cauterizando essa mente, fazendo com que ela se perca na própria escuridão, que ele vai criando aos poucos. Cuidado com o pecado. Afaste-se do pecado. Foi assim que Balaão tentou destruir o povo de Deus. E é assim que continua Satanás agindo, tentando nos perverter e nos induzir a erros, em uma relação distorcida com Deus. Mansamente, os falsos mestres vão introduzindo em nós essa compreensão errada. Eu poderia aqui contar várias delas, mas como nós estamos hoje tentando ler as 4 cartas, eu não vou entrar, mas talvez você já conheça muitas delas. Cuidado. A igreja cristã, ela viveu em trevas por muitos anos, porque o inimigo fez isso, tirou o homem da doutrina correta de Deus, afastou a igreja da doutrina dos apóstolos, e nós começamos esse processo de retorno com a reforma protestante, começando a corrigir novamente os caminhos, retornando dessa forma às escrituras. Por isso, devemos cuidar, para não voltarmos à Idade Média de novo. Indulgências, tem igrejas aí que eles não chamam de indulgências, mas o que eles fazem é indulgências. Cuidado. Então eu vou dizer algo, pode parecer estranho, mas preste atenção, entenda o que eu quero dizer. Não abra a porta da sua casa por meio das mídias sociais para qualquer pregador. Não é porque alguém abre a Bíblia que ele está falando a palavra de Deus. Cuidado com aqueles que se dizem profetas, apóstolos. Avalie os espíritos. Fechar a porta para muitos pregadores pode significar a salvação da sua vida. Cresça. Assuma a responsabilidade de sua própria existência, de sua história em Cristo Jesus. E assumir responsabilidade, se tornar adulto na fé, também é dizer, esse aqui eu não ouço. Porque aqui não há palavra de Deus. O que sai da boca deste homem ou dessa mulher é do capeta. Desculpa falar assim. Mas Paulo fala. Então eu vou seguir o Paulo. E a gente tem que ter isso em consciência. Que há muita coisa sendo faladas que não provém de Deus. Então amadureça e cresça e diga, isso aqui eu não ouço mais. Eu vou fechar a porta porque faz mal para o meu ser. Faz mal para a minha família. Assuma essa responsabilidade, porque ela está nas tuas mãos. E só quem cresce avalia tudo o que ouve e retém somente o que é bom. Só quem cresce não terceiriza sua fé para os outros. Não deixe os outros construir a sua fé. Você é responsável pela sua fé. Amém?